noite aqui é dia ali. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, lição 8, a Igreja de Cristo, que é o pastor, professor Jonias da Costa Feitosa. Nossos contatos para um possível agendamento: link que nos remete à Escola Bíblica Dominical lá no Net Dominical, e aqui os nossos contatos. O e-book na área de escatologia, explicando o Apocalipse versículo por versículo. Estamos fazendo aqui uma promoção, R$20. Você pode mandar o e-mail para nós estaremos disponibilizando a senha para você ter acesso. A conta para depositar seria essa aqui. Lição 8, direcionada para o dia 20 de agosto de 2017, a Igreja de Cristo textual, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18 e 20. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, na santa e universal Assembleia dos Fiéis Reunidos de todas as eras e de todos os lugares. É a verdade prática. Objetivo geral: mostrar a Igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Objetivos específicos: apresentar o significado da palavra Igreja e os seus desdobramentos, explicar os elementos que identificam a Igreja, conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo. Textos de referência: primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 20 e de 25 a 27. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início da jornada da Igreja e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana, em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a Igreja como corpo de Cristo, o que isso significa e quais são os elementos que identificam uma igreja. Vamos tratar nessa lição da eclésia, a igreja. A Igreja de Cristo Jesus. O corpo chamado de Cristo, que é a sua igreja. Primeira parte: comunidade dos fiéis, a coinonia dos santos, dos fiéis. A etimologia da palavra. Vamos entender isto, que falta um T. O termo grego para a igreja é eclésia,
literalmente chamada para fora, do verbo grego ekaleo, chamar, convocar, que não aparece no Novo Testamento grego e só ocorre 2 vezes na Septuaginta. É bom que se diga aqui que a Septuaginta é uma tradução para o grego da Bíblia Sagrada. E chamaram Ló, aí em Gênesis 19:5, e chamarás pacificamente. Deuteronômio 20:10. Aqui nós temos a referência bíblica sobre este verbo grego ekaleo, no sentido de chamar, convocar. E no Novo Testamento aparecendo somente 2 vezes. O substantivo eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento, das quais apenas 5 não é traduzido por igreja, em Atos 19:32, 39 e 41. A ideia é de ajuntamento ou assembleia, como aparece na versão ARA revisada e atualizada. E nas outras 2 ocorrências, o termo se refere à congregação de Israel, Atos 7:38, Hebreus 2:12. Então, a palavra eclésia dá origem do grego para a nossa língua e igreja. Ela tem um sentido de igreja, não no sentido de templo, de assembleia ou de reunião, mas sim no sentido de povo, dos santos. A eclésia é a comunidade dos santos, são os santos, são os salvos em Cristo Jesus que formam o corpo da igreja. No segundo subponto, a Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico kahal, assembleia, multidão humana reunida, em referência à congregação de Israel. Deuteronômio 23:2, 31, 30, 2 Crônicas 6:3. E para ver, tem mais 4 palavras menos frequentes no Antigo Testamento. Esse era o mesmo vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos em Atenas, mas o termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Efésios 2:19, e universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, Hebreus 12:23. Essas palavras expressam um tom de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos como cidadãos da comunidade celestial, Apocalipse 5, de 11 a 10. O significado, a Assembleia dos Cidadãos, é o sentido aqui traduzido pela Septuaginta, a versão do hebraico para o grego, a Bíblia traduzida para o grego, e traz um sentido de reunião de santos, reunião festiva de pessoas que celebram a Deus. As palavras têm um sentido e esse sentido vai mudando ao longo dos séculos. Porém, o sentido aqui é Assembleia dos Santos, é reunião de santos, é uma comunidade, é uma koinonia de um povo especial. E aqui nós entendemos que a igreja é povo de Deus. No terceiro ponto, o significado da expressão Santa Igreja Católica. O termo católico significa universal e foi Santo Inácio de Antioquia, um célebre pensador e pai da igreja primitiva, que viveu dos anos 70 a 110, ele empregou a palavra católico no sentido de universalidade da igreja. É o que quer dizer esse subponto aqui. Esse significado ele perdeu o seu sentido exato com o passar do tempo, mas a palavra católica tem um sentido de universal, universalidade,
quer dizer, seria a igreja de todos os tempos e em todos os lugares, no mundo todo. No Novo Testamento a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclésia, que nunca se refere a um lugar de adoração, mas tem em vista uma reunião de pessoas. Na maioria esmagadora dos casos, eclésia indica uma associação local de crentes. Para conhecer mais, você pode pesquisar aí o dicionário bíblico Wycliffe, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é na página 949. Elementos que identificam uma igreja. Afinal, o que é a igreja? É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Mateus 18, 20, 28 e 20. A igreja, então, é a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela se reúne professando sua fé em Jesus Cristo publicamente, de forma diversificada, aberta a todas as pessoas. Inclui o batismo e a ceia do Senhor nas suas reuniões. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra. Esta é a conotação de igreja. As ordenanças. São duas as ordenanças da igreja dadas por ordem específica do Senhor Jesus. A primeira é o batismo em águas. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A segunda é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, observada a Páscoa por Cristo, ele instituiu a Santa Ceia. A Páscoa com 3 elementos e a Santa Ceia com 2 elementos. Os elementos da Páscoa são o cabrito assado, as ervas amargas e os pães asmos, e a Santa Ceia, pão e vinho. Ele tem essa ordenança aqui, entre aspas, fazer isso em memória de mim, Lucas 22, 19. O batismo em água é o rito que simboliza a nossa união com Cristo e é a nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo, Romanos 6 e 4. Como se nasce apenas uma vez, da mesma forma o batismo acontece uma só vez, Efésios 4 e 5. Já a ceia do Senhor é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual, 1 Coríntios 10 e 16. O crente em Jesus Cristo precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso por si mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Então, as ordenanças duas, o batismo, e esse batismo é uma só vez, porque nós nascemos também uma só vez. E a Santa Ceia, instituída por Jesus Cristo, nós participamos da Santa Ceia nos tempos odiernos, na igreja moderna, todos os meses. Não é uma única ceia, como é o batismo, mas todos os meses nós nos reunimos nesta comunidade, lembrando os tempos mais remotos da igreja, quando nasceu no dia de Pentecostes, e os crentes formavam uma comunidade, uma coinonia de salvos e comungavam os mesmos ideais. Aqui nós também, nos tempos presentes, nos reunimos e participamos do corpo de Cristo, desta ordenança que é a Santa Ceia, e também somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro subponto, a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para a adoração pública e coletiva. Os 2 principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskineo, que significa adorar, render homenagem, no sentido de prostrar-se, Apocalipse 19 e 10, e latreu, que significa servir a Deus, Apocalipse 22 e 3. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. Salmo 92, versículos de 1 a 5. E por aquilo que Deus é. Salmo 100, versículos de 1 a 4. Não há diferença entre servir e adorar.
nem entre prostrar-se e adorar. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho, oferta e manifestação dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 26. Então, os elementos que fazem parte da adoração perfeita a Deus é a pregação da palavra de Deus, cânticos, louvor. O ato de adorar é a mesma coisa que render homenagem, no sentido de prostrar-se, significa servir a Deus. É um ato sublime de adoração em que nós rendemos louvor, graça ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez a nós. A nossa adoração é a Jesus Cristo, a família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. E aqui há uma confusão muito grande. Igreja são os sal, as pessoas em Cristo Jesus. A casa feita por mãos de homens, templo, não é igreja, é o templo, é o lugar onde os sal, onde a igreja se reúne. Há passagem no Novo Testamento em que o termo casa parece se referir à igreja, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Vós também, com pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. E aí nós temos Josué 24:15, Atos 16:31. A igreja é citada como a família de Deus. Efésios 2:19. E o templo espiritual de Deus. 1 Coríntios 3:16, Efésios 2:22. É por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então, estes irmãos, esta família de Deus que se reúne num lugar, é aqui chamada de família de Deus, isso materializado através das referências bíblicas aqui citadas. Então, também chamado família de Deus. A igreja é o povo, o templo é a casa. Na verdade, nós somos o templo também, a habitação de Deus. Aleluia. Vamos à terceira parte. O corpo de Cristo, o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo, Efésios 1:22-23. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade do corpo e seus membros com a igreja, o que era de se esperar, mas diz o seguinte: assim é Cristo também, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. Colossenses 1:16-17. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. 1 Coríntios 12:27. Então aqui, nesse terceiro ponto, nós vamos ter os subpontos que norteiam o corpo e seus membros, a morada de Deus. E o terceiro também, subponto, que nos orienta sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são os salvos que formam os membros. Esses membros formam o corpo de Cristo. E a morada de Deus, quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9:4. Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. Efésios 1:22-23, Colossenses 1:18. E seus membros são
o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Em outras palavras, a morada de Deus no Espírito Santo, Efésios 2,22. O tabernáculo e o templo de Jerusalém representam a presença de Deus, Êxodo 40, verso 34, 2 Crônicos 7, 2 e 16. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo 26 e 8. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. João 14, 23, 1 Coríntios 6 e 19. Então, nós somos a morada de Deus. O templo antigo, o tabernáculo, era conhecido como a habitação de Deus. Ali era a presença de Deus entre os homens. Deus se manifestava nestas casas de adoração, no templo, no tabernáculo. Mas nós somos a morada de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, o templo do Espírito Santo. É o que o comentarista quer nos orientar. E no terceiro subponto, os membros do corpo. A tradução por um só Espírito, 1 Coríntios 12 e 13, como aparece na Almeida século XXI, e expressão correlatas nessa tradução, que é NTLH, na linguagem de hoje, e na NVI, que tem esta nota. Não significa o mesmo que em um só espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas. Lucas 2, 27, 1 Coríntios 12, 3, Efésios 3 e 5. Ser batizado por um só Espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo no dia de Pentecostes. Essa posição é defendida também por Stanley M. Horton. Não há distinção de pessoas, raças ou status social na igreja. O apóstolo explica: formando um corpo que quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13, parte B. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros. 1 Coríntios 12, 21. E que igualmente diferimos entre si. 1 Coríntios 12 e 18. E que precisamos cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Isso é igreja. Então, os membros da igreja, do corpo de Cristo, eles precisam uns dos outros. A expressão no mesmo espírito quer dizer que nós estamos identificados pelo Espírito Santo de Deus, comungamos os mesmos ideais, nos identificamos pelo mesmo Espírito. Ser batizado pelo mesmo Espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. Isso indica a iniciação do crente no corpo de Cristo. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos passar pelas águas batismais, passar pelo batismo, descer as águas e nascer de novo, numa simbologia de que somos novas criaturas através de um novo nascimento. E aí passamos a ser membros do corpo de Cristo. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele, e que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um povo, ou um novo povo. 1 Coríntios 10 e 32. De modo que o gentio deixa de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos as referências aqui, 1 Coríntios 12, 2, Efésios 2 e 11. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Mateus 28, 19 e 20. Então, para Deus tem três povos: Israel, igreja e gentio. Gentio, quando passa
pelas águas batismais e pertencem à igreja, eles são agora um novo povo chamado igreja. Todo gentio que se converte a Cristo é posteriormente chamado de igreja. Então, para Deus tem Israel, gentio e igreja. A missão, nós aprendemos aqui nesta lição, o que a igreja está fazendo aqui na terra é adorar o Senhor e propagar o evangelho a todas as nações da terra. E temos essa ordenança em Mateus 28, versículo 19 e 20. Que bela lição aqui versando sobre a igreja de Cristo, a eclésia, o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos, a coinonia dos salvos. Vou deixar aqui o questionário com as perguntas e respostas. Você pode ver aqui nesta tela e absorver as respostas das perguntas do questionário pertinente a esta lição, a lição 8. Que Deus possa nos orientar através dos estudos das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Escola Dominical, que é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor.